Now, driving from the hotel to this location, Dirigindo do hotel para esse local, I was remembering my mother. eu estava lembrando da minha mãe. My mother worked hard. Minha mãe trabalhava muito. She left at 5 in the morning, Levantava às 5 da the manhã, house, and came back at 5 in the afternoon. saía de casa e voltava às 5 da tarde. And she always made sure that I was dressed clean. Ela sempre teve certeza que eu estava limpo, bem vestido, My shirts were ironed. minhas camisas There passadas. was always cooked food in the refrigerator. Sempre tinha comida pronta na geladeira. And I was a little bit one of the smallest kids in the neighborhood, E eu era um dos menores das crianças lá no meu bairro. physically small. Fisicamente eu era muito pequenininho, But I was one of the meanest kids in the neighborhood. mas eu era também o mais malvado das crianças. I had to be, because I was small, I had to make up for it. Eu tinha de ser o mais malvado porque eu era o menor, então eu tinha que compensar com a maldade o meu tamanho. And if I tore my pants E se eu- crawling or something like that, E or se eu- fighting, E se eu tivesse e me envolvesse numa briga ou brincando, rasgasse a minha calça, my mother always immediately mended it and made it full, complete. imediatamente a minha mãe costurava e restaurava a minha calça. Now, I have not traveled a lot in the last few years Nos últimos anos eu não tenho viajado muito, because my wife was sick in bed for 2 years. porque a minha esposa estava acamada, doente por 2 anos. She died a little bit more than 2 months ago. Ela morreu há pouco mais de 2 meses. And walking in the streets of United States E andando lá pelas ruas dos Estados and in the Unidos, shopping, nos shoppings, I saw a lot of stupid people. eu vi pessoas estúpidas. What is a stupid person? O que eu chamo de uma pessoa estúpida? A guy who goes to a shop and buys jeans with holes in them, Uma pessoa que vai no shopping e compra uma calça jeans rasgada. and they pay more for the holes than for the jeans. E a calça rasgada custa mais caro o buraco do que a calça normal. That's stupid. Isso para mim é muito estúpido. Yeah. And I'm seeing what's happening in Brazil and in other countries. E eu tenho visto o que tem acontecido no Brasil e em outros países. There is a lot of stupid believers. Tem muito crente que é estúpido. They rather follow the Orthodox Jewish traditions, Ou alguns escolhem seguir tradições judaico-ortodoxas. and some of them are so stupid they give up Jesus, E the only Savior of the world, tem uns que são to tão follow some estúpidos. idiot rabbi. Tem uns que são tão estúpidos que abandonam Yeshua, o Salvador, a pessoa mais importante do mundo, para seguir um outro rabino qualquer. We have the last model of salvation. Nós temos o último modo de salvação apresentado. The Son of God É o Filho de Deus. is mentioned at least 6 times in the prophets in the Old Testament as the Son of God. Essa expressão Filho de Deus é mencionado no mínimo 6 vezes nos profetas de Israel. To go after some drunk rabbi Você from largar Yeshua, Poland or from Germany or from France. você largar Yeshua para seguir um rabino embriagado da Polônia ou da Rússia ou da França. They give up the real thing, A pessoa abandona aquilo que é verdadeiro, the complete thing, a coisa que é completa, for a religion full of holes, para uma religião que está cheio de rasgos, like the jeans como that calça, stupid people buy. como essas calças jeans que essas pessoas estúpidas compram. You don't have to convert to Orthodox Judaism that is made in Poland or Russia or Germany or France. Você não tem que converter a nenhum judaísmo ortodoxo que foi criado na Polônia, na Alemanha, na França, We have the original. porque nós temos o original. The original is Yeshua O HaMashiach, original é Yeshua HaMashiach, Son of God, Filho de Deus, born in Israel, nascido em Israel, died in Israel, morreu em Israel, raised from the dead in Israel, ressuscitou dos mortos em Israel. and is not going to Poland. E He's ele never não tá- been there ele não- or to Rome. Ele nunca foi para a Polônia e Yeshua nunca foi para Roma. He's coming back to Jerusalem. Ele está voltando para Jerusalém. And our connection is with Jerusalem, E a nossa conexão é com Jerusalém. not with some rabbi that lived in the medieval age in Germany. Não com algum rabino que viveu na Idade Média na Alemanha. With Yeshua.
é com Yeshua. And if we abandon Yeshua, E se nós abandonarmos a Yeshua, no matter what kind of kippah you're going to wear, não importa o tipo de kippah que você vai usar, doesn't make difference how long your tzitzit is, não vai fazer diferença o quão longo for o seu tzitzit, yeah, or what kind of belt you're going to wear. ou que tipo de cinto você vai usar. Without Yeshua, you've got nothing. Sem Yeshua você não tem nada. Because every Gentile, Porque todo gentio, if he allowed Yeshua to clean his sins, todo gentio não é mais gentio se ele permite que Yeshua limpe os seus pecados. you can open your Bible Você pode abrir sua Bíblia. in Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. Read the first 11 verses. Leia os primeiros 11 versículos. says, in Paulo diz: In the past, you were Gentiles. vocês que no passado eram gentios, You didn't have God. vocês não tinham Deus, You were outside of the commonwealth of Israel. vocês estavam longe da comunidade de Israel, Without hope. sem esperança. Now, Agora, through the blood of Jesus Christ, através do sangue de Jesus Cristo, all these things that you didn't have, tudo aquilo que você não tinha antes, now you have. agora você tem. And now you are a part of the people that have the covenants of God, E not agora- single, all the covenants of Agora God. você faz parte do povo que possui todas as alianças de You have Deus. eternal hope. Você tem esperança eterna, You're inside the household of Israel. porque você está dentro da casa de Israel. In other words, you're no longer Gentile. Ou seja, você não é mais um You're gentio, a part of the people of God. você é parte do If povo de you're Deus. black or white or yellow or blue, Negro, branco, amarelo, azul, não importa. you are Você a é part of the people of God and no longer a Gentile. parte do povo de Deus e não é mais um gentio. And you don't have to convert to some Jewish sect Por isso que você não tem que converter a nenhuma seita judaica made in Europe feita na Europa or in Russia. ou na Rússia. Yeshua is our insurance Yeshua é o nosso seguro to be a part of the people of God. de sermos parte do povo de Deus. Ele é a nossa apólice de seguro. No rabbi can do that. Nenhum rabino pode fazer isso. Only one. Só um. Yeshua, the son of David. Yeshua, filho de Davi. Amen. Amém? Now to the parasha. Agora para Paraxá. Yeah. I took the tax. Acabei de cobrar a multa, né? Vocês já pagaram a multa. Tá bom. Okay. Hebrew is a small language. O hebraico é uma língua pequena. It has about 20% of the words, the number of words that the English has. A língua hebraica tem 20% só dos substantivos que o inglês tem, por exemplo. The Webster Complete Dictionary O dicionário Webster, por is exemplo, about this thick, que é dessa grossura, about 15, 20 centimeters thick. é 20, 15 centímetros de espessura, o dicionário Webster. The Hebrew Complete Dictionary Mas is o- about 5 centimeters thick. Mas o dicionário da língua hebraica é só 5 centímetros de espessura. So words have oftentimes more than one meaning. Por isso que em hebraico as palavras às vezes vão ter mais de um significado. And our Torah portion A nossa porção da Torá is called Toldot. é chamada de Toldot. Toldot means your genealogy. Toldot significa genealogia. If you look at the English translation, it says, I'm reading from the English translation, and it says, one says generation, the New King James and the King James says genealogy. Umas traduções, a versão King James fala genealogia, mas em português está aqui na minha Bíblia, gerações, Toldot, gerações. Yeah, the genealogy of Isaac. Verso 19 do capítulo 25 de Gênesis. Essas são as gerações de Isaac, a genealogia de Isaac. Now there is 3 places that we have a portion of the Torah starts with the same word. Tem 3 lugares na Torá que começa com a mesma Torah, New palavra. Testament. E no Novo Testamento. The first place is Genesis chapter 5, verse 1. Primeiro é Gênesis 5, verso 1. Now I want you to read it. Vamos ler. Gênesis 5. Genesis 5 from verse 1. Gênesis 5, verso 1. Esse é o livro da genealogia da geração de Adão. Num dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Okay,
A very important text. Um texto muito importante. Now, the second place that has allusion to this very text A segunda localização que um texto faz alusão a esse texto is how the gospel starts. é como Gospel of Matthew starts é como o alluding evangelho- to this text. o Evangelho de Mateus começa fazendo alusão a esse texto de Gênesis 5. Can you read Matthew chapter 1, verse 1? Mateus, capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Okay, why does Matthew start with this word, genealogy? Por que Mateus inicia o seu livro com essa palavra, genealogia? Because he's already starting to defend the position of Yeshua HaMashiach that was born from God. Porque ele já começou o seu livro defendendo a posição que Yeshua HaMashiach nasceu de Deus. How could Adam have a genealogy? Como é que Adão pôde ter uma genealogia? He didn't have a father, earthly father, or a earthly mother. Adão teve pai? Adão teve mãe? God took a clump of clay Deus pegou um monte de barro and made from him a man e fez o homem and breathed into him the spirit of life. e soprou nele o espírito da vida, And that clay e esse barro became a man. se tornou homem. And he was very happy E Deus ficou muito contente. until God made also a woman. Até ele ter feito a mulher. I didn't write the Bible. Não fui eu que escrevi a Bíblia. I didn't hear the snake. Eu não ouvi a serpente. I didn't obey the snake more than obeyed God. Eu não obedeci mais a serpente do que obedeci a Deus. But Adam didn't have a genealogy. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Adão não tinha genealogia. And the Holy Spirit E o Espírito Santo, that gave us the Bible que nos deu a Bíblia, had chapter 5 of Genesis start with the genealogy of Adam, which every smart person knows that he didn't have a father and a mother. o Espírito Santo God made him from clay. colocou nas nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5 que o que? A geração de Adão, para nos mostrar que Adão não tinha geração, que Deus o fez do barro. And that's why Matthew starts with this same allusion, E é por isso que Mateus começa fazendo essa mesma alusão, with the same word, com as mesmas palavras. genealogy A of Yeshua genealogia HaMashiach. de Yeshua HaMashiach. He had a father, Ele tinha um pai, he had a mother. ele tinha uma mãe. The father was in heaven, O pai estava no céu, and from heaven e dos céus he breathed life into the lump of clay, and a human being, a male child, was created. E ele do céu soprou o seu espírito e formou um ser humano. So that's why our portion of the Torah starts with the same word. Por isso que a nossa porção da Torá também começa com a mesma palavra. Because our genealogy matters. Porque a nossa genealogia é importante. And especially in Brazil and in the Spanish and Portuguese countries, in Espe- the Philippines and even in India, it matters. Especialmente em países como o Brasil, países como Portugal, Espanha, Índia, até Filipinas. A genealogia importa muito. Because it defines where you come from. Porque define de onde você veio. I was born in Bulgaria. Eu nasci na Bulgária. My parents came to Israel when I was 1 year old. Meus pais chegaram em Israel quando eu tinha 1 ano de idade. And they know that they came from the tribe of Levi. E eles sabiam que vinham da tribo de Levi. How do they know that? Como eles sabiam disso? They know that because of their name. Eles sabiam disso por causa do seu nome. The name Shulam O nome Shulam exists in the Bible. existe na Bíblia. And as a Levite. Como um levita, é um levita. Yeah. That's how they know. Por isso que eles sabiam. But we have today Mas hoje, a lot of books of genealogy, Nós temos- electronically, physically, whatever you want, you can find. nós temos livros que têm genealogias, eletrônicos, livros impressos. You can come to Tel Aviv, Você pode ir a Tel Aviv, to the Museum of the Diaspora, ao Museu da Diáspora, and you can
put your name there. Você pode digitar lá o seu nome. And if you know the place where your family was from, in Portugal, e se in você Spain, sabe in o nome Morocco, or anywhere, do local que a sua família veio, ou de Portugal, ou da Espanha, de outro país, and the computer there will tell you if you're Jewish or not. o computador lá tem como te falar se você vem de família judaica ou não. It'll tell you who your great-grandfather was, Vai te falar quem era o seu bisavô, por and who exemplo, your great-great-grandfather e quem was. era o seu tataravô. Because genealogy matters Porque a genealogia é importante for your identity. para a sua identidade. Now, your identity is not going to make you rich or poor, Agora, a sua identidade não vai fazer você rico ou pobre, but it's going to give you a history, mas vai a te dar genealogy. vai te dar uma história, vai te dar uma genealogia. And it's important for you E é importante para você to know conhecer. if Jesse James was your great-grandfather, Se o Jesse James, por exemplo, foi o seu bisavô, or Hitler o Hitler was your grandfather. era o seu avô. And you have a right to change your name if you want to. E se é o seu caso, você tem o direito de mudar o seu nome, viu? A propósito. But the Bible takes this issue very Mas a seriously. Bíblia leva essa questão de genealogia muito sério. And God promised in their prophets more than one E time, Deus promete nos profetas mais de uma vez, like in Ezekiel 39 and in como other Ezequiel places, 39 e outros lugares, that all the Jews that were exiled from the land of Israel will return back to the land of Israel. porque todos os judeus que foram exilados à terra de Israel irão retornar para a terra de Israel. Ezekiel alludes to Deuteronomy chapter 32, Ezequiel faz uma alusão a Deuteronômio 32, in which God says, onde Deus diz, you have provoked, talking to the Jews, to Israel, Deus está falando para os judeus, né? Deus falou, vocês me provocaram, you have made me jealous vocês me provocaram a ira, by you worshiping idols. e me provocaram ao ciúme quando vocês adoravam a ídolos. You have abandoned me. Vocês me abandonaram. And I'm going to make you jealous by the Gentiles who knew me not. E agora eu vou provocar vocês aos ciúmes usando os gentios. That's at least 30% of all of Paul's theology. Isso representa pelo menos 30% de toda a teologia paulina. If you read the book of Romans Se você ler o livro de Romanos, from chapter 9 do capítulo to 9 chapter 11, ao capítulo 11, you'll find out that Paul is quoting from the same chapter in Deuteronomy 32 several times. você vai ver que Paulo citou várias vezes Deuteronômio capítulo 32. He's quoting, alluding also to Ezekiel. Ele está fazendo alusão também a Ezequiel. Ezekiel says, I hid my face from you Ezequiel falou, eu escondi de vós o meu rosto and abandoned you into the diaspora. e abandonei vocês na diáspora. But I will no longer hide my face from you, Mas and eu- I will bring you back from all the corners of the world. Mas eu não mais esconderei de vocês o meu rosto, eu vou trazê-los de volta dos quatro cantos da terra. You will be back home. Vocês voltarão para casa. What do you think this war in Gaza is about? O que você acha que é essa guerra lá em Gaza? É sobre o Why do quê? you think that the sons of Ishmael want to eliminate the Jews? Por que você acha que os filhos de Ismael querem nos eliminar, querem eliminar os judeus? They want them to be the land of Israel that God gave to Abraham and to his seed to be empty Eles of querem Jews. que a terra que Deus deu a Abraão e a sua semente, a sua descendência, esteja sem judeus. This is not the first time in history. Não é a primeira vez na história. It began with Pharaoh in Egypt. Começou lá com Faraó no Egito, We commanded the midwives to kill every male child. que ordenou que aquelas parteiras matassem todos os meninos homens, os meninos, And that bebês. continued with Amalek. Isso continuou com Amaleque. And then it continued with Purim, with Esther and Mordechai and Hashverosh. Isso in- continuou in- com o rei Ahasverosh, lá em Irã, na Pérsia. And then it continued again Depois continuou in England, na Inglaterra, before the medieval era. antes da era medieval. Yeah. In York, England, they put the Jews in their synagogues and they burned them alive. Em New York, eles colocavam os judeus nas sinagogas e queimavam-os. And from there, the French copied. Daí os franceses copiaram os ingleses In Lyon, em Lyon. they wiped out the Jews of Eles Lyon. exterminaram os judeus de Lyon.
And now we have the world, the stupid world, E agora nós temos um mundo que é um mundo estúpido, yeah, that believes the lies que acredita nas mentiras of Islam do Islã and of the terrorists in Gaza e das mentiras dos terroristas de Gaza and ignores the word of God. e ignora a palavra de Deus. The Muslims even ignore what the Quran says, Os muçulmanos ignoram até o que o Alcorão diz, because in the Quran the Jews are honored porque no Alcorão os judeus são honrados as Imam al-Kitab, the people of the book. como o povo do livro. And the command is by Muhammad didn't write the Quran. He was an alphabet. He didn't know how to read and write. Não foi, né, Maomé que escreveu o Alcorão. Ele era iletrado, ele não sabia ler e escrever. But Ali, his cousin, Mas Ali, o seu primo, maybe heard him speak it, Ouvia- maybe wrote it, or maybe Ali made it up anyway. ouvia, escrevia, ou Ali inventou aquilo mesmo, a gente não sabe. But Mas we have the Word of God. nós temos a palavra de Deus. And we have to make a commitment. E nós temos que assumir um compromisso. We're not following any rabbi. Nós não vamos seguir nenhum rabino. We're not following any sheikh. Nós não vamos seguir nenhum sheikh. Yeah? We're following the Word of God. Nós vamos seguir a palavra de Deus. That is our map. Esse é o nosso And mapa. this is our visa. E esse é o nosso visto. And this is our guarantee E essa é a nossa garantia to be children of God. de sermos filhos de Deus. Children of our parents, of our history, Nós our somos filhos dos genealogy, nossos pais, but mainly da nossa história, mas children of principalmente God. filhos de Deus. So, Então, let's continue the parasha. vamos continuar na Paraxá. So, Rebecca Rebeca was 18 years old. Rebeca tinha 18 anos. Nós vemos isso no capítulo anterior, When Eliezer, the servant of quando Eliezer, Isaac, o servo de Isaac, goes with 12 vai com camels 12 camelos, né, full of gifts, cheio de presentes, going to the family of Rebecca indo para a família de Rebeca to find a bride para achar, to find a bride for Isaac. uma esposa para Isaac. And if you read the parasha, you'll find out Isaac was 40 years E old se você ler a Paraxá, você vai ver que Isaac tinha nessa época já and 40 still anos not married. e ainda não era casado. Wasn't normal at that time. Pessoal, isso não era normal naquela época. It's not normal even now. Até hoje não é normal. Some of the Jews that I know, even some Messianic Jews, at the age of 40 were married and divorced and remarried in the meantime. Eu conheço Before of 40. eu conheço Israel. judeu messiânico em Israel que antes dos 40 já tinha casado, separado e casado de novo. But Isaac, 40 years Mas old, Isaac tinha 40 anos, not married. não era casado. Why wasn't he married? Por que ele não era casado? Because he was abused at the age of 3 years old Porque quando ele tinha 3 anos ele foi Sexually abusado, abused. sexualmente abusado by his older brother Ishmael. pelo seu irmão Ismael. How do we know that? Como que nós sabemos Because the disso? Bible says it very Porque a clearly. Bíblia diz muito claro. Sarah that gave Hagar to Abraham because she couldn't bear a child, Sara, que deu Agar para Abraão porque ela não podia conceber. and Hagar bore Ishmael from Abraham. Agar teve Ismael para servir de filho para Abraão. And so, when Isaac was born, Quando Isaac nasceu, Ishmael's case to inherit the heritage of Abraham Ismael, como herdeiro de Abraão, disappeared. desapareceu a herança. Because now, Porque agora, Sarah, the legal wife of Sara, Abraham, a esposa legal de Abraão, gave a miraculous birth teve uma concepção milagrosa, nasceu milagrosamente um at the filho, age of 90 numa idade de 90 anos. to Isaac. Aí nasceu Isaac. And so Ishmael Ismael became jealous ficou com inveja, that he lost his heritage, porque ele perdeu a sua herança. probably encouraged by his mother.
talvez encorajado pela sua mãe, was playing sexually estava with Isaac. brincando sexualmente com Isaac. How do we know that it is a sexual word? Como que eu sei que é um abuso sexual a palavra? Because that word exists in Genesis. Porque a palavra que é usada existe em Gênesis. Metzachek. Metzachek. Yeah. It's translated scoffing Metzachek, in some of the English translations. em algumas das Bíblias em inglês, é traduzido como uma maldade. Você fazer uma maldade com alguém. Making fun. Você caçoar de alguém. But the same word exists also Mas a in mesma chapter palavra 23, é usada no capítulo 23 de Gênesis, where Abraham went to Abimelech quando Abraão foi para Abimeleque and Isaac went to aliás, Abimelech. quando Isaac foi, né, por causa da fome, ele foi para Abimeleque And he did the same sin that his father e did. cometeu o mesmo pecado que o seu pai. Yeah. His father told Pharaoh, O pai dele falou para Sarah Faraó, is my sister. o pai dele falou para Faraó, não, a Sara é minha irmã. And Pharaoh discovered that she was not his sister, she was his wife. E Faraó descobriu que ela não era irmã, ela era esposa. And then Isaac did the same thing and told the king of Gerar, Isaac fez a mesma coisa e disse ao rei de Gerar, Abimelech, o Abimeleque, this is my sister. falou com ele, não, essa aqui é minha irmã. But he forgot to pull the blind from his window. Mas ele esqueceu de fechar a cortina do quarto. And Abimelech sees Isaac E Abimeleque viu Isaac doing the same thing fazendo a mesma that Sarah coisa saw Ishmael que doing to Sara Isaac. viu Ismael word. fazendo com Isaac. É o mesmo verbo que diz que Abimeleque viu. And he says, you lied to me. E aí Abimeleque She chama is Isaac your e wife, fala, not your sister. é mentira, ela não é sua irmã, ela é sua esposa. The third time in the book of Genesis that the same word is used A terceira vez que essa mesma palavra existe em is in Gênesis chapter 39 of Genesis. é no capítulo 39 de Gênesis. The wife of Potiphera, A mulher de Potifar, who was the boss of Joseph, Joseph was his slave. que era o chefe ali, a senhora de José, José era escravo dela. And his wife, we don't know her name, A mulher de Potifar, a gente não sabe o nome dela. falls in love with Joseph. Ela fica apaixonada por José. He was a handsome man. Ele era bonito. And she wanted to sleep with him. E ela queria se deitar com ele. And she told him that directly. E ela falou isso claramente para ele. But Joseph was not about to betray his landlord, his boss. Mas José não ia trair o seu senhor. And he refused. E ele se recusa. But when there was nobody at home, Mas quando não tinha ninguém na casa, when the servants left, quando os servos saíram, she enticed him ela o tentou and seduzi-lo called him. e And she chamou. was in her bed. E ela já estava na cama. And she pulled his coat. E ela puxa José pela roupa. And then he runs away. E aí ele foge. And then she screams E aí ela começa a gritar. to the servants and says, this man, E ela this começa a Hebrew, gritar: esse hebreu came to take advantage of me sexually. tentou ele tentou abusar de mim sexualmente. Her servants believed her Os servos acreditaram nela and called the husband. e chamaram o marido. And he was a priest of On. He was an important person. Ele era o sacerdote de homem, ele era uma pessoa importante. And he goes to jail. E José é preso. Mas a mesma palavra, The same word, metzachek. a mesma palavra em hebraico, He metzachek. came, letzachek iti. Ele veio, letzachekiti, ele veio para abusar de mim. And he goes to jail for that. E aí José vai para cadeia, vai Of para course, prisão. we know the end of the story. Claro que você conhece o final da história. But back to our Mas de parasha. volta para a nossa paraxá, There are two boys in the womb of Rebekah. no ventre de Rebeca havia 2 bebês. And in Genesis 25, verses 22 and 23,
E Gênesis 25, 22 e 23, we hear that there was a rumble nós vemos que in havia ali Rebekah's womb. uma disputa no ventre de Rebeca. The children fought before they were born. Antes dos filhos nascerem, já lutavam no ventre da mãe. They were twins. Eles eram gêmeos. One was called Yaakov Um foi chamado Yaakov, because porque he came second. ele veio segundo, He nasceu was segundo. holding to the heel Ele of his older brother. nasceu segurando o calcanhar do irmão mais velho. And heel in Hebrew is Akev. E o calcanhar em hebraico é Akev. And so he became Yaakov. Então ele se tornou Yaakov. And his brother O irmão was hairy. era peludo, And that's why it's called Esav, por isso que ele é chamado de Esav. which means it's like covered. Esav means grass. Esav significa grama. So he was hairy, Ele era peludo, like covered with grass. como coberto de grama, coberto de pelos. So he became Esav. Então ele foi chamado Esav. That war that started between these two brothers Essa in the guerra womb of Rebekah que começou no ventre de Rebeca entre esses irmãos is the same war that we are fighting right now. é a mesma guerra que nós estamos With the enfrentando hoje com os árabes. They are the descendants, all the Arabs Ou todos os are árabes descendants of Esav são descendentes de Esav and Ishmael. e Ismael. That's very, very important for us to understand. Isso é muito importante para que nós entendamos. This is not a war about land. Isso não é uma guerra por terra. It's not a war about wealth. Isso não é uma guerra por riquezas. It's a war about the birthright É uma guerra pelo direito de primogenitura that God promised Abraham. que Deus prometeu a Abraão. That in your seed, Na tua all the semente, nations. na tua semente todas will be as blessed. nações vão ser abençoadas. It's your blessing. É a sua bênção também. The blessing of Africans and Indians É a and bênção Chinese dos indianos, and dos chineses, Japanese dos and africanos, dos Germans japoneses, dos and alemães, Russians, dos russos, all nations. todas as nações. That inheritance is what this war is about. Essa herança é porque essa guerra existe por causa dessa herança que Deus prometeu. Whether humanity will believe in God and accept Yeshua as the Savior, Ou a humanidade vai acreditar em Deus e aceitar Yeshua como Salvador, or they're going to be stupid ou eles vão ser estúpidos and buy jeans with holes in them. e comprar jeans com rasgos. That's what this war is about. É disso que trata essa guerra. And it's in the parasha that we have today. E é na Paraxá que nós temos hoje. The whole Jewish world, in every synagogue in the world, is reading the same text. Todas as sinagogas ao redor do mundo hoje estão lendo o mesmo texto. And by the way, A propósito, what the congregation in Belo Horizonte o que a congregação em Belo Horizonte or in Curitiba ou aqui em are Curitiba doing every Shabbat, estão fazendo todo Shabat, reading lendo the same portion that all the Jews in the world read a on mesma that porção day, que todos os judeus no mundo leem naquele dia, is a kind of budding rose é um tipo de rosa espinhosa. Uma rosa opening up que está desabrochando, like these beautiful white roses over here on the como essas rosas aqui On the- brancas. stage. É uma rosa que está desabrochando as pétalas. And it's blossoming Ela está florescendo every day. a cada dia. The war is going on in the Middle East, and our soldiers are dying and get wounded by the thousands. A guerra continua no Oriente Médio, nossos soldados têm morrido aos milhares. I can tell you that I have tried not to watch too much television in Israel, Eu tento lá em Israel não assistir muita televisão, because very often porque quase sempre you see some child, maybe a year old, 2 years old, 3 years old, seeing a picture of his father você vai ver uma that criança is in de the army 1 ano, 2 anos, 3 anos, que o pai estava no exército and died, e morreu, and the child goes to the picture e o filho vai para a foto do pai
and cries, Abba, e chora, Abba, 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 with tears. com lágrimas. It's all about that inheritance. Tudo é sobre essa herança. And our parasha, E nossa paraxá, one of the first facts that it gives us um dos primeiros fatos que essa paraxá nos dá, is that the war started in the womb. é que a guerra of começou no ventre Rebeca. de Rebeca. Isaac was 40 years old. She was around 19, 20 years old. Isaac tinha 40, Rebeca devia ter ali 18, 19 anos. When Eliezer met her first time at the well, Quando Eliezer encontrou com ela a primeira vez na fonte, she was 18 years old. ela tinha 18 anos. It took a while to convince her father to release her, Demorou um pouquinho convencer o seu pai a liberá-la, to go down south para ir ao sul, to the northern Negev. That's where Abraham was with his tent. para a parte do norte do Negev, é lá que Abraão estava com as suas tendas. When she saw Isaac the first time, she was on the camel. Quando ela viu Isaac pela primeira vez, ela estava no camelo ainda. A camel is about 2 meters. If you sit on top of the hump of the camel, is about 2 meters tall. Se você senta ali no camelo, você vai ficar quase a 2 metros de altura. And she saw E her husband to be, Rebeca viu o seu futuro marido, and it says in English, she alighted. e o inglês fala que ela desceu do camelo. In Hebrew it says, vatipol. She Mas, fell off mas the em camel. hebraico fala, vatipol, ela caiu do camelo. She saw a 40-year-old man. Ela viu um homem de 40 She anos was de idade. about 19, 20 years Ela tinha old. 19, 20 anos. She probably fainted and fell. Talvez ela tenha desmaiado, caiu. But she had no choice. Mas ela não tinha mais escolha. Because Eliezer Porque Eliezer pagou bought o dote, comprou. with gold and Com silver ouro, com prata, Rebecca. a Rebeca. Let's go back to our reading. Vamos voltar para aqui a leitura. Our parasha A nossa paraxá ends termina with another very important story. com uma história muito importante. Esau was a hunter, Esaú era caçador, an outdoor man. um homem do campo. And it says that Jacob, in our parasha, E it says nessa that paraxá Jacob fala que was Jacó a man that liked to sit era um homem que gostava in his de tent. assentar na tenda. Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim, ele sentava nas tendas. He was a meditator Ele era um homem que gostava de and a meditar, good cook. cozinhar, Yeah. He was a little feminine. pouco feminino, não sei. And Esau comes, E aí Esaú vem, tired. cansado. His hunting didn't succeed very much. Ele não teve sucesso na caça, Yeah. Hungry com fome, and tired. cansado. And he sees that Jacob E ele vê que Jacó cooked havia cozinhado red lentil soup. uma sopa de lentilha vermelha. And he comes to his brother E ele vem para o seu irmão, and he says, give me E of diz, this red soup. me dá Min essa, ha'adom hazeh. me dá essa vermelha sopa, adoma zeh, essa vermelha sopa. Now, a normal brother, Um irmão normal, even though he had started the fight in the womb of their mother, mesmo que tenha começado uma brigazinha lá no ventre da they mãe, probably forgot it already. você esqueceu do que você brigou com seu irmão lá no ventre da sua mãe. But Jacob is Jacob. Mas Jacó era Jacó. It's not that different than Mateus and Marcelo and Não é diferente all do of us. Mateus, do Marcelo, de todos nós. We like marketing. Nós gostamos de marketing. We did it 15 minutes before I came to the stage. Antes de eu subir aqui, o Mateus ficou falando 15 minutos aqui, mostrando coisa para vocês. And so Jacob says, okay, I will give you my soup. Então Jacó falou, tudo bem,
eu te dou minha sopa, but you have to sell me your inheritance. mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura, sua herança. You see, this issue of the inheritance that God gave to Abraham Essa questão is da the herança same issue that causes these wars in the Middle East now for thousands of years. por milhares de anos, essa questão da herança é o motivo da guerra no Oriente Médio. And we've got to understand that this is not a war just because of human stupidity. Entenda que não é uma guerra só por causa da estupidez humana. It is a spiritual war. É uma guerra espiritual. It's a war about the fulfillment of God's promises É uma guerra to sobre o humanity, cumprimento das promessas de Deus para a humanidade. to be blessed by the seed of Abraham. Que a humanidade foi prometida que seria abençoada pela semente de Abraão. And that blessing E essa bênção is his son. é o seu filho. We see that very clear. I want you to read one text, Proverbs 19, Eu verse quero 4. ler para você Provérbios, capítulo 19, verso, No, chapter 30, excuse me, capítulo 30, verse 4. verso 4. Now, this is a very interesting text Esse é um texto muito interessante, because it tells us porque ele nos fala that the Son of God Que o- participated in the creation of the world. que o Filho de Deus participou com Deus na criação. And this same theme is repeated in the prophets. E esse mesmo tema é repetido nos profetas. He's called Adonai Tzidkenu in Jeremiah 23. Jeremias 23 chama esse filho de Adonai Tzidkenu. God is our righteousness. Deus, The Messiah is called that Deus, nossa justiça. O Messias é chamado assim. name. Yeah. And in Isaiah chapter 9 verse 6, E em Isaías 9, verso 6, he's called Almighty God, El Elyon. ele é chamado de El Elyon, poderoso Deus, And grande Deus. now read Proverbs. Provérbios 19, 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? This is a sketch of the story of creation. Isso é um sketch, uma estrutura que mostra um desenho da história da criação. The creation of the world A criação do mundo is described, está sendo descrita. and then a question is asked. E aí uma pergunta é feita. What's his name, of the Creator? Qual que é o nome do Deus Criador? And what's his son's E name? qual que é o nome do filho dele? You have there a text that is so clear Tem aqui um texto que está tão claro. that God has a son. Que Deus tem Before filho. the creation. Antes da criação, está falando aqui que Deus tem um filho. And we have that in Hebrews chapter 1. E tem isso em Hebreus capítulo We have it in 1, Revelation. em Apocalipse. The Son of God existed before the creation of the world O Filho and de Deus- participated in the creation O according Filho de Deus Proverbs. existe antes da criação e participou de acordo com Provérbios da criação. So, Então, Jacob Jacó, buys the inheritance. ele compra Here in our a herança. portion. Aqui na nossa porção. in Romans 9 verse 10 and 12. Em Romanos 9, versos 10 e 11. Our parasha is quoted A by nossa Paul. paraxá é citada por Paulo. Read it. E não somente isso, mas também Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. It's hard to translate the Hebrew É difícil traduzir isso aqui, because in Portuguese it said that the major will serve the least. em português fala: o maior servirá ao menor.
But in Hebrew it says Rav Ya'avod Tza'ir. Mas o hebraico fala Rav Ya'avod Tza'ir. Some people think that it's the rabbi. Algumas pessoas falam que é o rabino, o Rav. But the word Rav Mas a palavra Rav em hebraico can mean more than one thing. pode significar mais de uma coisa. When two boys fight, Quando dois meninos brigam, how do we say fight? como é que a gente fala luta? Ravim, Ravim the same root as Rav. é a mesma raiz de Rav. So what was the text in the Genesis? Então- that they were fighting in the womb of their mother. O texto de Gênesis fala que eles estavam eles estavam brigando, lutando no ventre da mãe. And they continued to fight. E eles continuam essa luta. Isaac had to be cheated by Rebekah. Isaac teve que ser enganado por Rebeca. Dressed Jacob with fur because Esau was furry. A Rebeca vestiu Jacó de uma pele, porque Esaú era peludo. And convinced Isaac that Esau was in front of him, and he blessed Jacob instead of Esau. E a Rebeca convenceu Isaac que quem estava na frente de Isaac era Esaú, e ele acabou abençoando a Jacó, achando que era Esaú. So Jacob Então Jacó received recebeu the blessing a bênção that was intended que era intencionada for his older brother Esau. para seria dedicada ao irmão mais velho Esaú. He cheated him. Jacó enganou o irmão. Normally Jews don't cheat. Geralmente os judeus não enganam. If you believe lies, believe this also. Se você acredita em mentiras, pode acreditar nessa também. Everybody cheats. Todo mundo engana, todo mundo mente. So, Então, Paul brings this text right from our parasha. Paulo traz aqui em Romanos esse texto diretamente da nossa paraxá. And in verse 23 of Genesis, well, no, Paul quoted verse 23. Paulo cita o versículo 23 de Gênesis 25. And the text that we read this Shabbat E o texto que nós lemos nesse Shabat is a direct reflection é um reflexo direto to the reality of the war of Israel with all 7 Arab nations around us. da realidade da guerra de Israel contra as 7 nações árabes ao nosso redor. Well, actually, 7 battlefields, not nations. Não 7 nações, mas 7 campos de batalha que nós In the enfrentamos. days of Abraham, there were 7 nations. Nos dias de Abraão havia 7 Now nações. we have the war in Lebanon, the war Agora in tem a Syria, guerra no Líbano, na the war Síria, in Judea, na the war in Judéia, Samaria, na the war in Samaria, Gaza, em the war Gaza, with Yemen, no Iêmen, the war with Iran. no There Irã. is the 7th one. 7 campos de batalha. And we see E nós vemos the most important point that I have in my message. o ponto mais importante da minha mensagem. We are seeing Nós estamos vendo a fulfillment o cumprimento of God's promises to Israel das promessas de Deus para Israel. in the reality of our war against our Muslim enemies. No meio da nossa guerra contra os inimigos muçulmanos. It's a prophetic Algo profético that is fulfilling itself que before está- of our eyes, and you can watch it in Brazil on your television. está sendo cumprido diante dos nossos olhos, e você pode assistir esse cumprimento profético na televisão aqui no Brasil. That should be for you a confirmation Para você, isso tem que servir de confirmação. that we're not playing here with religion. Nós não estamos brincando aqui de fazer religião. We are not playing with the reality of God's promises
to our forefathers Abraham, Isaac and Jacob Nós and tam- Moses and King David and the prophets until today. Nós estamos lidando com o cumprimento das promessas que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Moisés, a Davi, até os dias de hoje. And the movement that got started here by Marcelo E o movimento que iniciou aqui no Brasil com o Marcelo, and by me and e Nativia comigo, junto com o Netívia, is not não é a religious thing only. uma coisa religiosa. We are dealing and we are a part Nós of estamos lidando, nós somos the parte secret army of God. com o exército secreto de Deus. And our weapons are not tanks and rockets, E as nossas armas não são tanques ou foguetes, and we're not terrorists, não somos terroristas, but we are mas nós somos the fighters for righteousness and truth, os que lutam pela verdade e pela justiça, based on the Bible from Genesis to Revelation. baseados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. And all of us here, Quando and nós, in todos Israel, aqui e lá em Israel, and the Messianic Jews around the e world, quando os judeus messiânicos ao redor do mundo, when we realize that we are a part of an army, quando você percebe que você faz parte de um exército, we don't have airplanes and rockets nós não temos aviões ou foguetes and tanks, e tanques, but we have mas something just as powerful in another sphere. nós temos algo tão poderoso quanto, mas numa outra esfera. We know God is planning to do in the future. Porque nós sabemos o que Deus está prestes a fazer no futuro. We have it written Porque nós temos escrito thousands of years ago. há milhares de anos. And we see that what was written by the prophets thousands of E nós years vemos o ago que foi escrito pelos profetas há milhares de anos. is alive today. Está vivo hoje. It's happening today. Está acontecendo hoje. Do you realize that we have immigrants coming from China? Você percebe que nós temos imigrantes lá em Israel vindo da China. They look Chinese. Eles parecem chineses. They eat Chinese. Eles comem como chineses. They speak Chinese. Eles falam chinês, But mandarim, they are Jews. mas são judeus. How they know they are Jews? Como é que eles sabem que eles são judeus? Because their great-grandfather told them, Porque o tataravô deles you falou: know what? olha, você sabe, We came originally, originalmente nós viemos from Poland, Nós viemos da Polônia, from Russia, da Rússia, from England, da Inglaterra, from Rome, de Roma, to escape the persecution that we were having there. para escapar da in perseguição que nós estávamos tendo lá na We came Europa. to Japan Nós fomos para o Japão, and to Korea e para a Coreia, and to China, e para a China, and the Philippines are e para full. as Filipinas estão cheias dessas pessoas. They're all Sephardic in the Philippines. Todos lá nas Filipinas são de origem sefardita. They have some of the same names that you have. Eles lá têm os mesmos sobrenomes que vocês têm aqui. We are not playing religion. Não estamos brincando de religião. We are God's army. Nós somos o exército de Deus. Spiritual army, Um exército espiritual, but no less powerful mas não menos than poderoso guns and planes do que and rockets. armamentos, do que foguetes ou aviões. Because Porque nós the temos program of where we are today o programa de onde nós estamos hoje and where it's going to end. e onde vai acabar. And it's going to end E vai acabar. soon, is already beginning to happen. Já vai começar. Em breve. The fulfillment of Isaiah chapter 2. Os cumprimentos de Isaías capítulo 2. And I have just the right time. I promised to take 15 minutes. I took 15 minutes. I have 6 more minutes Eu left. prometi que eu ia pegar mais 15 minutos, eu tenho mais 6 minutos então. I want Mateus to read Eu quero que o what is Mateus, going to be happening and already started happening. eu quero que o Mateus leia o que vai acontecer e o que já está acontecendo. All of Isaiah chapter 2. Not very much. It's just a few verses. Isaías capítulo 2. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias, que se firmará
o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E correrão para ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão uns aos outros: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e para que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Eterno. What we so worship today here on this stage, O que nós vimos hoje aqui nesse palco, a adoração foi feita aqui, it's only a sample é só uma amostra of the fulfillment of this text of Isaiah chapter 2. do cumprimento desse texto de Isaías capítulo 2. I didn't hit the same word, but I saw the same spirit. Eu não li aqui todas as palavras, eu não entendi todas as palavras, mas eu percebi o Espírito, é o mesmo. We saw it today alive right here in this hall in Curitiba. Que de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Nós vimos isso se cumprindo hoje aqui em Curitiba. Aleluia. Aleluia. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.